Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, basicamente hoje eu, a Carla, a Paula e a Carol viemos falar sobre o controle biológico de pragas e as suas vantagens. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. E é óbvio que, primeiramente, eu não poderia deixar de falar o porquê o controle biológico de pragas é um assunto tão importante para a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Ou seja, qual foi a degradação do ambiente que ocasionou a importância desse controle? E, logicamente, nesse sentido, a gente vai começar falando um pouco sobre o uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas. Agrotóxicos são, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, produtos químicos, físicos ou biológicos utilizados nos setores de produção agrícola, pastagem, entre outros, com o objetivo de alterar a composição química tanto da flora quanto da fauna, a fim de preservá-las. O uso está associado a problemas ambientais e de saúde, segundo pesquisas feitas por órgãos como a Organização Mundial da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São também conhecidos como defensivos agrícolas, agroquímicos e pesticidas. Os agrotóxicos são bastante utilizados nas produções agrícolas, especialmente em monoculturas. Isso acontece porque plantar uma única espécie propicia condições favoráveis para a existência de pragas e doenças. Mas é válido ressaltar que o uso de agrotóxicos também ocorre em produções de menor escala, visto que há necessidade de utilizar os defensivos agrícolas visando a quebrar os ciclos das pragas e diminuir os riscos de danos à plantação para garantir o aumento da produtividade. Contudo, o uso excessivo e incorreto de agrotóxicos pode causar sérios danos ao meio ambiente, como contaminação do solo, do lençol freático, dos produtos cultivados e, consequentemente, provocar danos à saúde humana. O Brasil é considerado uma das maiores potências no setor agropecuário do mundo. Paralelamente, o país também se encontra no topo quando o assunto é comercialização de agrotóxicos. O país consome cerca de 20% de todo agrotóxico comercializado no mundo. Além disso, mais de metade do volume de agrotóxicos comercializados no país é destinado às plantações de soja, que ocupam mais de 30 milhões de hectares do solo brasileiro. Isso equivale a uma Alemanha inteira. O alto uso de agrotóxicos no Brasil tem relação com o modelo de agricultura predominante no país desde a época da colonização, que é a monocultura para exportação de matéria-prima. A agricultura agroquímica sintética é praticada há menos de 100 anos no planeta, sendo muito pouco tempo do uso desses insumos químicos sintéticos comparado ao tempo que se pratica a agricultura. Essa atividade tem causado uma série de doenças crônicas consideradas modernas, principalmente o câncer. Vale lembrar que não adianta lavar a casca das frutas e legumes, porque o agrotóxico entra nesses alimentos. Vale ressaltar também que não somente os alimentos frescos são contaminados. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, resíduos de agrotóxicos podem estar presentes inclusive em alimentos ultraprocessados, como biscoitos, pães, cereais matinais e até mesmo as pizzas. Nem a própria água é perdoada. Já foi comprovado que várias cidades em Santa Catarina têm índices altos de contaminação da água potável por conta dos agrotóxicos. Vários pesticidas não possuem nem legislação de quantidade máxima permitida. Em 2019, o Ministério da Agricultura registrou 63 novos agrotóxicos, totalizando 325 o número de pesticidas registrados no país. Então, após ver todas essas consequências, quais seriam as alternativas aos agrotóxicos? Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, existem produtos criados a partir de substâncias orgânicas, os biopesticidas, que atuam no combate às pragas sem agredir o meio ambiente nem a saúde da população. Diante desse cenário, a opção do controle biológico vem crescendo como uma alternativa viável e saudável, tanto para a população humana e animal também, quanto para o meio ambiente. E o que é esse método? Esse método é o controle das pragas a partir do próprio inimigo natural do inseto, que é um organismo vivo. Este controlador pode ser de vários tipos, como insetos predadores, parasitoides, além de fungos, bactérias e vírus.
E essa tática, ela busca ser mais sustentável e racional, pois ela reduz a contaminação dos alimentos e preza por uma maior seletividade e menor uso dos inseticidas químicos. E para compreender melhor os tipos de controladores, é importante saber que eles se dividem em 3 grupos, que são os parasitoides, os predadores e os patogênios. Os parasitoides, eles são seres que parasitam outros seres vivos, então eles ficam dentro ou fora do seu hospedeiro, até completar o seu desenvolvimento. Então alguns atuam na própria praga e outros atuam nos seus ovos. Já os predadores são organismos de vida livre que buscam suas presas, que seriam as pragas, para se alimentar. Os patogênios são organismos microscópicos que eles se multiplicam rapidamente no organismo do seu hospedeiro, fazendo ele ter diversas complicações, como infecções, podendo causar a morte dele. E dentro dos parasitoides, um exemplo é o Trichogramma pretiossum, que é esse que mostra na figura, que eles atacam os ovos das principais lagartas de soja. Esse vídeo que está mostrando aí é um exemplo de como eles colocam esses parasitoides nas plantações, que aqui foi através de um drone. E para a utilização dessa técnica, é muito importante você entendê-la corretamente e buscar uma melhor realidade para conseguir aplicá-la. Para uma maior quantidade, o controle ele tem que ser acompanhado de algumas medidas, como a utilização de processos que evitem a degradação do solo e da cultura, para uma ocorrência natural dos insetos predadores, porque a má utilização dessa técnica pode prejudicar você e a sua plantação. Então, você tem que utilizar manejos que não prejudiquem e mantenham os insetos também benéficos, que eles sejam uma coisa benéfica para a sua plantação. Dentro da lavoura, o controle biológico pode ser de quatro tipos. Primeiro, o artificial ou induzido, que é quando o homem ele faz parte do processo, pois ele que introduz uma grande parte da população de inimigos naturais. Pode ser o clássico também, que é quando é adicionado um inimigo natural, então é um processo mais lento. Tem o natural, onde não tem interferência do homem, o inimigo já vive naquele ambiente, e o aplicado, que é o que se assemelha ao controle por inseticidas, que é o que tem uma ação mais rápida. Além disso, o controle biológico ele pode ser dividido em 5 vertentes. A biodiversidade, que busca atuar com mais de uma espécie no controle. As estratégias de desempenho de agentes do controle biológico, que centra na realização de análise dos efeitos dos agentes controladores. Então, analisar seus estágios vulneráveis e seus estágios de maior contribuição. E também a integração com ações de proteção de cultivo, ou seja, técnicas que favoreçam o controle biológico. E também é importante realçar os impactos do uso desse agente no âmbito social, econômico e ecológico. Então, compreendendo as mudanças causadas por ele e a adoção do setor produtivo, incrementando a técnica de forma correta, com o auxílio de profissionais treinados e preparados. Então, a gente pode observar que o controle biológico é uma técnica que ela visa a produção mais sustentável, mas ao mesmo tempo também lucrativa. E empresas elas já produzem esse tipo de produto e cabe justamente ao agricultor, com os seus técnicos, saber implementar esse método corretamente à realidade da sua propriedade e assim fomentar cada vez mais os avanços na sua utilização. Bom dia, eu sou a Carol e eu vou falar um pouquinho sobre a sustentabilidade. Primeiramente, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é o uso consciente dos recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Ela visa preservar o meio ambiente, garantir o bem-estar das gerações futuras e equilibrar ecossistemas, comprometer-se com a ética e a responsabilidade. Nós temos que ter consciência que os recursos naturais são finitos, ou seja,
Um dia eles vão acabar. Por isso, precisamos de um uso inteligente e responsável. Mas como podemos implementar isso na nossa rotina? Bom, você pode implementar a sustentabilidade no seu dia a dia por ações simples, como ter a preferência de transportes menos poluentes, como os transportes públicos, de vez em quando andar de bicicleta, entre outros. Reutilizar embalagens também pode ser, por exemplo, você compra uma embalagem de requeijão. Quando ele acaba, você pode utilizar ela como um potinho ou também como um copo para beber água. Outra coisa é, sempre que for comprar algo novo, pensar 2 vezes se aquilo é realmente necessário ou você só está sendo consumista. Felizmente, cada vez mais empresas vêm adotando medidas sustentáveis, como a Natura, L'Oréal e Nestlé. Assim, elas reduzem os impactos ambientais e atraem consumidores conscientes. Você já deve ter ouvido falar sobre o tripé da sustentabilidade. Ele foi criado em 1994 pelo britânico John A. Quinton, que é mundialmente conhecido como o pai da sustentabilidade. Esse tripé é composto por 3 pilares: social, ambiental e econômico. Para que a sustentabilidade possa existir, esses pilares têm que estar interconectados. O pilar ambiental é da conservação e gestão responsável. Ele visa o manejo responsável dos recursos naturais, respeitando sempre os limites do meio ambiente. Ele inclui a proteção da flora, fauna, ar e dos corpos d'água. O pilar social é da responsabilidade e equidade, ou seja, garantir bem-estar e condições dignas para todos, incentivando o desenvolvimento social, educação, saúde e segurança, promovendo a cidadania e o desenvolvimento de todos. Pilar econômico é o desenvolvimento com responsabilidade. Ele considera produção, distribuição e consumo de forma responsável. Deve respeitar as questões sociais e ambientais, promovendo a gestão inteligente dos recursos naturais. Esse tripé orienta políticas públicas, planejamento empresariais e relações pessoais. Mas qual a importância da sustentabilidade? Sabemos que a população mundial só tem aumentado cada vez mais. Por isso, a sustentabilidade é extremamente necessária, preservando os recursos naturais a longo prazo. A redução dos gases poluentes é necessária para garantir a qualidade do ar e biodiversidade. Além de que a sustentabilidade deve ser parte fundamental da estratégia empresarial, impulsionando a inovação, liderança e transparência. É muito importante que nós temos essa disciplina para conscientizar nós, alunos, dos impactos ambientais que as nossas próprias ações geram e tentar amenizar o máximo possível para que a próxima geração de trabalhadores seja consciente. Muito obrigada. É muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. É isso. Um beijo da Anitta.